Boa tarde para todo mundo. Antes de começar a compartilhar os slides, na aula de hoje a gente vai falar sobre segurança no trabalho e ergonomia. É um assunto que a gente não conseguiu trabalhar, né, durante as nossas disciplinas, então, como a gente tem uma flexibilidade maior dentro da disciplina de tópicos, foi um assunto que eu quis trazer para vocês, até para entender qual é a participação do psicólogo organizacional dentro dessa área, né, como a gente poderia trabalhar dentro dessa área, tá? E aí ver um pouquinho como é que, apesar da gente ter uma ciência que se debruça, né, ao estudo dessa relação do homem com o trabalho, com seu ambiente de trabalho, com a sua infraestrutura, ainda assim, num contexto de pandemia, né, muita coisa ficou em segundo plano, né, em função da dificuldade mesmo de infraestrutura, beleza? Então, me confirmem aí, por favor, se vocês conseguirem visualizar. Estão conseguindo ver? Sim, já dá para ver. Sim. Então, vamos lá, gente. A aula de hoje vai ser sobre segurança no trabalho e ergonomia, tá? Um assunto novo. E eu queria saber antes, vou até parar aqui o compartilhamento, mas o que vocês entendem sobre ergonomia? Abram aí os microfones e aí me dizem o que vocês acham que é ergonomia, o que vocês já ouviram falar. Vamos lá, quero ouvir vocês hoje. Enquanto eu tomo meu café que meu marido trouxe para mim. Podem falar. Vamos lá, Renan, eu vou colocar na ordem de visualização aqui para mim. Renan, vamos lá. Olá, professora. Tudo, gente. E aí, Renan, me diga, o que você já ouviu falar sobre ergonomia? Acho que ergonomia seria, no caso, o estudo da postura acho que seria isso. Analisando a palavra em si, né? Nomia o estudo e ergo, acho que eu relaciono a postura. Seria isso. Muito bem. Vou passar a Leandra aqui na minha sequência. Evelyn, o que você já ouviu falar sobre ergonomia? O que eu sei de ergonomia que está relacionado à saúde do trabalhador. Também incluindo tem a ver com a postura, mas não somente postura. Mas eu acho, né? Na verdade, não tenho certeza. Que é mais relacionado à saúde. Muito bem. Felipe. Eu entendo mais como a forma de se comportar para poder realizar uma atividade laboral. É mais ou menos isso. A forma mesmo, o comportamento a ser executado. Estando ele certo ou errado. Professora, tem a ver com a adaptação de materiais de trabalho para o trabalhador também? Também. Beatriz. Tá. Pelo que eu entendo, professora, tem a ver com essa questão da adaptação do local, do ambiente de trabalho, da melhor forma possível para o trabalhador, para ele se sentir confortável. E também tem a ver com essas questões de técnicas, para desempenhar as atividades e tudo mais. Tudo voltado, é claro, para a saúde do trabalhador, como a Evelyn falou. Muito bem. Oséias. Professora, eu concordo, eu acho que é relacionado à saúde do trabalhador, mas eu acho que é uma saúde física, assim, é saúde do trabalhador, mas não é, eu acho que não envolve saúde mental, eu acho que é uma saúde física, no sentido de uma adaptação em relação à postura, como citou o Renan, por exemplo, e algumas condições que facilitem a saúde física do trabalhador. Muito bem. Henrique. Concordo com o que você falou. Não, mentira. Vai nessa vibe que está todo mundo falando. É o estudo de ferramentas, de posturas, de comportamentos para auxiliar na saúde do trabalhador. Diretamente, seja no ambiente de trabalho, seja, por exemplo, agora em tempos de pandemia, no ambiente caseiro, de home office. Então, tudo voltado à saúde física e à postura do trabalhador. Muito bem. Igor, Bianca, já eu vou te dar, eu leio, pode colocar no chat aí, que aí eu leio o que você escrever, tá? Igor.
O Igor preferiu sair a me responder. Professora. Diga, Brenda. Eu vou falar aqui o que eu entendo sobre ergonomia. Tá. Eu entendo como adaptação do ambiente físico, do espaço do trabalhador que promove. Tá chiando o microfone, Brenda. Tá chiando o seu microfone. Agora. Dá para ouvir bem agora? Agora sim. Diga. Tá ruim o microfone, Brenda? Senão tu pode colocar também no chat. A Laís e a Bianca, enquanto a Brenda tá vendo a questão do microfone, eu vou ler logo o que as meninas colocaram. Então, a Laís, ergonomia, me lembra saúde física, já relaciona com a coluna, inclusive, que a organização precisa garantir ao trabalhador. A Bianca, pessoas que trabalham mais de 8 horas por dia na frente do computador, por exemplo, prezam bastante por isso. Adequar a estrutura do local de trabalho para não prejudicar a saúde, mesa, cadeira, luminosidade, pés alinhados com o chão, coluna reta, braços relaxados e não esticados. Muito bem. A Brenda tá ruim o microfone, quer falar? Deu para ouvir alguma coisa do que eu tinha falado? Naquela hora iniciou, mas depois chiou muito. Deixa eu falar então. Eu entendo que seja adaptação do ambiente de trabalho, de equipamentos que promovam, que gerem do trabalhador, bem-estar físico, a saúde física do trabalhador. Muito bem. Laís. A Laís falou aqui, né? A Laís foi a Lana. Não, a Laís já falou. Agora a Lana, então. Lana. Eu entendo a ergonomia, eu concordo com o pessoal que é voltada para a saúde do trabalhador, mas eu não acho que seja apenas saúde física, mas promover um ambiente que seja tanto para a saúde física como para a saúde mental do trabalhador, para ele continuar trabalhando também sendo produtivo. Eu entendo que a ergonomia ela visa os dois objetivos, a organização e o trabalhador, fazendo essa relação entre eles. Muito bem. Amanda, quer falar mais alguma coisa, além do que você já falou? Não? Tá. Sofia. Eu enxergo a ergonomia como as condições de trabalho oferecidas ao trabalhador, visando a adaptabilidade, a segurança e, com fim último, a saúde do trabalhador, tanto física também quanto mental. Muito bem. Marcelo. Marcelo. Vamos lá, Jairo, então. O que você conhece, o que você entende sobre ergonomia? Eu achei interessante o que a Lana falou sobre visar tanto o trabalhador quanto a empresa, e eu acho que vai muito de encontro a isso, né? Que visa, na verdade, o trabalhador para a empresa, porque visando a ergonomia, a gente aumenta a produtividade e a qualidade de vida dos funcionários, necessariamente melhorando a empresa, porque os funcionários fazem parte da empresa, eles são a empresa, de certa forma. Então, a ergonomia ela é muito voltada tanto à saúde física e mental, como a Lana falou, para facilitar o trabalho do trabalhador, facilitar tudo que a empresa possa fazer em termos físicos, mecânicos, em termos de estrutura, de instrumentos, seja um touchpad ergonômico, seja um apoio para o pé ergonômico, tudo isso está envolto em qualidades que possam trazer ainda mais, agregar valor ao trabalho do trabalhador, ao resultado final. Muito bem. Igor? Dá para me escutar? Sim. Eu penso muito na adaptação do ambiente às necessidades do colaborador. Eu acho que quando você pensa numa cadeira que se adequa à altura da pessoa, uma mesa que vai ser mais confortável, um mousepad, essas coisas, eu acho que você está adaptando o ambiente ao sujeito, sabe? Faz com que o trabalho seja mais confortável e menos cansativo. Eu acho que é isso.
Muito bem. Marcelo, você está aí? Marcelo foi almoçar e está fingindo que está presente. Então, vamos lá, gente. Vamos começar propriamente dita a aula. Na verdade, tudo que vocês falaram está certo, né? Então, é uma visão mais abrangente mesmo, cada um deu enfoque, uma questão mais voltada para equipamento. O microfone, está abrindo o microfone, Marcelo. E outras voltaram mais para a questão da... Não estamos ouvindo. Coloque no chat, então, Marcelo. Então, outros mais na questão do maquinário, outros mais ligados a esse ambiente mais subjetivo, não necessariamente esse ambiente físico e estrutural, né? Então, na verdade, tudo isso está envolvido, né? É mais complexo um pouco do que simplesmente adaptar a estrutura ou maquinário ou ambiente de trabalho às condições físicas, características físicas do trabalhador. Então, é isso que a gente vai desenvolver um pouco hoje, tá? Marcelo, você pode mandar se quiser aí no chat, tá? Que eu compartilho. Não estamos ouvindo você mesmo, não. Vou colocar aqui. A apresentação. Então, vamos lá, gente. O que eu quis mostrar para vocês também que não é simplesmente adaptar esse maquinário, esse equipamento às características físicas desse trabalhador. Porque aqui a gente tem, por exemplo, o Chaplin, né, naquele tradicional que a gente já viu lá, né, em pote, todo mundo que foi meu aluno viu, que a gente conversa sobre esse filme, mas aqui você tem uma adaptação de uma infraestrutura, de um ambiente de trabalho às características físicas desse trabalhador. Claro que aqui, nesse contexto bem pejorativo, né, no nível bem engraçado, mas, na verdade, aqui eu tenho todo um maquinário desenvolvido para as características físicas do Chaplin, mas de maneira que ele nem sequer pare para almoçar, né, precise parar para almoçar para não parar de trabalhar. Então, não é só a gente pensar num ambiente físico adequado para o trabalhador, mas, claro, que ele tenha qualidade de vida, que a gente está pensando no bem-estar, né, na segurança desse trabalhador. Um contexto que a gente já deve ter sofrido, quem nunca, né, passou aquele perrengue dentro do avião, onde a pessoa na frente vai, principalmente naquelas lá de trás que não reclina, e aí vai a pessoa da frente, reclina, e você fica numa situação bem complicada dentro do avião. Isso tudo, na verdade, gente, eu estou mostrando, são características, na verdade, contextos que a gente vê a aplicação da ergonomia. Então, toda a infraestrutura que a gente tem hoje dentro dos aviões, né, seja como passageiro ou mesmo como piloto, tudo isso, na verdade, é estudo ergonômico. Então, você tem aquela distância mínima, você tem aquele afastamento, você tem aquela posição onde, por exemplo, os trabalhadores ficam, isso tudo é resultado de estudo ergonômico. Então, aqui, durante muito tempo, a gente teve dentro dos aviões uma situação mais desconfortável, hoje você já tem uma situação mais adequada, mas dentro do limite, claro, que você precisa ter para aquele avião, né, de maneira que seja segura, mas você tem todo aquele resultado daquele trabalho, aquela posição da cadeira, a distância entre as poltronas, a distância do corredor, isso tudo, na verdade, é resultado de estudos ergonômicos. Isso não quer dizer necessariamente que seja confortável, mas ali tudo está muito bem analisado, muito bem pensado. Então, diante dessa situação, a ergonomia tem muito a contribuir sobre essas situações e no que se refere à busca de reversão ou atenuação de situações potencialmente geradoras de vivências de mal-estar ou sofrimento psíquico no trabalho. Então, vocês enfatizaram muito isso, uns dando ênfase ao aspecto, né, de uma segurança física, de um conforto físico, outros falando também sobre esse conforto psíquico e mental. Então, na verdade, a ergonomia, ela se preocupa, assim, ela tem subdivisões que a gente vai ver na aula de hoje, que ela se preocupa não só com a infraestrutura, não só com a segurança e com o conforto físico do trabalhador, mas também do seu ambiente em volta, né, questão de cultura, de clima organizacional, de interação entre trabalhadores, então, tudo que pode gerar esse sofrimento mental ou psíquico no trabalho. Então, de fato, ele está muito além do que a gente vincula à infraestrutura.
Mas de forma, né, teórica, qual seria a base, uma conceituação da ergonomia, né? A gente tem duas correntes, uma mais antiga e uma mais atual, eu vou mostrar para vocês, e vocês vão ver a diferença entre elas. Então, a corrente antiga, ela define ergonomia como a ciência do trabalho, que requer que entendamos a atividade humana em termos de esforço, pensamento, relacionamento e dedicação. De acordo com Laville, é o conjunto de conhecimentos a respeito do desempenho do homem em atividade, a fim de aplicá-los à concepção das tarefas, dos instrumentos, das máquinas e dos sistemas de produção. Então, a corrente antiga, ela coloca aqui que seria a adaptação do trabalho ao homem, ou mais precisamente, com a aplicação de conhecimentos científicos relativos ao homem e necessários para conceber ferramentas, máquinas e dispositivos que possam ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficácia. Então, é o que vocês falaram, não é um conjunto, né, de objetivos que o estudo ergonômico ele vai alcançar. Do ponto de vista do trabalhador, então você tem uma condição segura de trabalho, um conforto de trabalho, mas ao mesmo tempo ele tem que gerar resultado, como vocês falaram, produtividade. Então, quanto melhor eu me sinto naquele ambiente de trabalho, seja de infraestrutura física mesmo, ou um ambiente organizacional de forma mais ampla e subjetiva, mais eu vou ter condições de trabalhar, melhores resultados eu vou alcançar. Então, de fato, a ergonomia, ela vai ter essas duas perspectivas de análise, do ponto de vista do indivíduo e do ponto de vista da organização. Então, vocês lembram aí, quem é que fica sempre dentro desse âmbito, né, dessa ambiguidade ou dessa dualidade? É o psicólogo organizacional e do trabalho. Ele sempre está ali, buscando atender os interesses e objetivos do trabalhador, mas também salvaguardando os objetivos da organização. Então, é a disciplina científica que visa a compreensão fundamental das interações entre os seres humanos e os outros componentes de um sistema. E a profissão que aplica princípios teóricos, dados e métodos com o objetivo de otimizar o bem-estar das pessoas e o desempenho global dos sistemas. Então, é esse conceito da corrente antiga, a gente vê aqui mais aspectos ligados que dá suporte a essa ciência da anatomia, antropometria, biomecânica, fisiologia e engenharia. Então, a gente vê aqui que essa corrente mais antiga, ela relaciona mais essa infraestrutura mesmo física. Então, ela estuda a anatomia humana para poder propor ou modificar o ambiente físico de trabalho. Então, biomecânica, então a gente vê que ainda que é um caráter mais de infraestrutura física, né? Não tem um lado muito mais subjetivo, pelo menos dessa base teórica que dá sustentação para essa corrente. E a corrente mais jovem, por sua vez, considera a ergonomia como estudo específico do trabalho humano com a finalidade de melhorá-lo. Então, nessa vertente, há mais espaço para inserção de conhecimentos pertinentes à psicologia, sociologia e o direito. Então, você vê aqui que já não é, né, com um objetivo ou uma finalidade muito específica, né? Aqui você tem uma definição muito mais ampla, né? Considera a ergonomia como estudo específico do trabalho humano, então é de maneira mais global, com o objetivo de melhorá-lo. Então, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista psicológico, né? Então, você tem uma subjetividade, uma maior preocupação com a subjetividade, com as relações do trabalho, com esse ambiente organizacional de forma mais ampla. Gente, a qualquer momento que vocês queiram fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta, vocês sabem que podem ficar à vontade, tá? Porque como eu não vejo vocês... Tudo bem até aqui, gente? Podemos prosseguir? Tudo sim, professora. Tudo bem. Sim. Tudo bem. Então, justamente pela variedade de objetivos que os estudos ergonômicos ou ergonomia busca atender, ela busca, né, se baseia em conhecimentos de vários campos do conhecimento, né? Então, a gente tem aqui, do ponto de vista, por exemplo, do médico do trabalho, medicina do trabalho. Os médicos do trabalho podem ajudar na identificação de locais que possam vir a provocar acidentes ou doenças ocupacionais e podem realizar acompanhamento de saúde nos trabalhadores. Então, é desse jeito, como vocês mesmos destacaram, o objetivo dos estudos ergonômicos
em última análise, qualidade de vida, bem-estar desse trabalhador. Então, como é que o médico do trabalho ajuda o técnico profissional de ergonomia a atender esse objetivo? Mas, claro, do ponto de vista da sua competência, fazendo lá avaliação no momento da admissão, né, daquele periódico. Então, para saber se de fato tem alguns riscos ali, por exemplo, se eu trabalho numa atividade que tem muito ruído, então eu já sei que ali tem um risco potencial que pode provocar um acidente ou uma doença ocupacional. Então, nesse sentido, o que seria indicado? Por exemplo, o uso de equipamentos de proteção individual e acompanhamento da saúde desse trabalhador, para ficar constatado de fato que ele não está perdendo a audição nesse caso específico, em função desse ambiente, né, de trabalho que ele está exposto. Então, a relação da ergonomia com o médico do trabalho é desse ponto de vista. Cada um, claro, essa relação vai ser do ponto de vista da sua competência. Então, os analistas do trabalho ajudam no estudo dos métodos, tempos e postos de trabalho. Então, você tem ali pessoas que vão ajudar como fazer, como realizar aquele trabalho, né, quanto tempo para execução daquela tarefa, porque às vezes, gente, esses analistas do trabalho, que também podem ser psicólogos, engenheiros, tá, gente? Eles trabalham, por exemplo, o tempo de execução de determinadas tarefas. Porque às vezes, se eu não tenho um procedimento muito bem estabelecido na minha organização, a maneira como eu executo pode ser mais trabalhosa, pode demorar mais, e no final isso pode impactar, por exemplo, na qualidade do produto ou mesmo no tempo de produção daquele determinado objeto, daquele produto. Então, no momento que você trabalha métodos de como executar as tarefas, o tempo dedicado, né? Então, no final, você tem uma descrição detalhada de como as coisas devem ser feitas. E aí, no final, isso tudo gera o quê? Uma qualidade, né? Um estudo, uma análise melhor daquela tarefa e daquele trabalho propriamente dito. Porque se eu vejo, olha, vai fazer desse jeito, ele vai poder se dedicar mais tempo, ou mesmo se eu não tenho esse estudo do método dos postos de trabalho, eu posso ter que fazer de maneira muito mais acelerada, ou eu tenho que trabalhar muito mais para atingir a minha meta. Então, por isso que essa análise do trabalho é tão importante. Os psicólogos, geralmente envolvidos em seleção e treinamento de pessoal, podem ajudar também na implantação de novos métodos. Então, vocês vão ver lá na frente que os psicólogos, uma das etapas dentro dessa implantação, por exemplo, de uma intervenção em ergonomia, é preparar as pessoas, por exemplo, para executar esse trabalho, ou mesmo para analisar as tarefas ou os trabalhos. Então, o psicólogo, ele também vai estar nessa parte de suporte no desenvolvimento de ações de treinamento e desenvolvimento de pessoal. Ou mesmo, por exemplo, se eu vejo que aquele trabalho pode estar gerando sofrimento ou adoecimento, que extrapole ali o ambiente físico propriamente dito, tá? Eu estou falando dos aspectos organizacionais, que pode estar relacionado, por exemplo, a uma liderança, né, muito autocrática, muito impositiva. E aí, nesse caso, eu posso trabalhar dentro da psicologia organizacional do trabalho, preparando essa equipe, né, preparando essa liderança para interagir melhor com os seus subordinados e melhorar ali o clima organizacional. Então, isso é uma das formas que o psicólogo organizacional do trabalho pode atuar dentro da intervenção em ergonomia, tá? Os engenheiros podem ajudar nos aspectos técnicos, modificando as máquinas e os ambientes de trabalho. Então, como a gente viu lá desde o início, essa parte da ergonomia dos estudos ergonômicos, ele também tem o objetivo de adaptar esse maquinário e esses ambientes de trabalho, de maneira que os trabalhadores não desenvolvam doenças ocupacionais, né, tenham uma longevidade, tenham uma qualidade de vida, não sinta dores, não sinta desconforto no seu ambiente de trabalho. Então, para isso, você precisa estudar, né, a gente vai ver mais para frente. Então, tudo isso que vocês citaram, por exemplo, apoio para o braço, o apoio para a coluna, o apoio para o pé. Então, isso tudo, na verdade, são produtos, máquinas que foram desenvolvidas, claro, para dar um suporte maior, uma melhor qualidade de vida para os trabalhadores, de maneira que ele consiga ficar muito mais tempo, de forma confortável, desenvolvendo as suas atividades. Então, por isso a importância do engenheiro também dentro dessa intervenção ergonômica. Os desenhistas industriais também podem ajudar na adaptação de máquinas e equipamentos, projetos de postos de trabalho e sistemas de comunicação. Então, vocês vão ver, gente, que não é à toa também
que as máquinas, que os ambientes, que as cadeiras, que as mesas são da maneira que são. Por quê? Porque isso é produto de análises, né, desse ambiente de trabalho, desse posto de trabalho, de maneira que possa se tornar cada vez mais confortável para aquele trabalhador e evite adoecimento, dor na coluna, dor no braço, desenvolvimento, por exemplo, da LER. Então, são várias modificações, adaptações no seu ambiente de trabalho, desde equipamentos ao mouse, né, como é a posição do mouse hoje, isso tudo é produto de toda essa análise ergonômica do trabalho, por diferentes profissionais, tá, gente? Os profissionais da educação física podem ajudar com técnicas e exercícios de compensação em atividade de trabalho, assim como programas de aptidão física. Então, dependendo da atividade, vocês já devem ter visto, por exemplo, a atividade de ginástica laboral. Isso são estratégias que são desenvolvidas por profissionais, educadores físicos, por exemplo, também com o objetivo de fazer um relaxamento, um alongamento, para evitar muitas horas, por exemplo, na mesma posição, de maneira a evitar também o adoecimento ou sofrimento desse trabalhador. Então, vocês estão vendo o quanto é complexo, porque o produto final, gente, de uma intervenção ergonômica, são várias ações, né? Você estabelece lá, eu vou mostrar para vocês o fluxo, como a gente conseguiria propor, por exemplo, uma intervenção de forma bem prática, e uma das etapas é fazer essa análise desse ambiente, tá? Mas depois é propor ações de diferentes perspectivas, seja do ponto de vista psicológico, seja do ponto de vista físico, mesmo com o educador, de maneira a melhorar aquele ambiente de trabalho. Tudo bem, gente, até aqui? Então, aqui, de maneira bem prática também, uma contribuição da ergonomia, tá? Dentro da área de aviação, tá? Na verdade, da Segunda Guerra Mundial, saiu errado. A ergonomia é fruto de estudos durante a Segunda Guerra Mundial, sobretudo envolvendo incompatibilidades. Então, para vocês entenderem o surgimento dessa ciência. Então, o objetivo aqui da ergonomia era estudar ou melhorar a compatibilidade entre a estrutura física dos pilotos e essa cabine, que é esse cockpit que chama, sabe? Que é esse ambiente bem aqui, que são isso aqui são aviões da Segunda Guerra Mundial que foram utilizados, só que eles tinham uma dificuldade muito grande. Vocês estão vendo o espaço aqui onde fica o piloto? Vocês estão conseguindo ver meu mouse? Sim, dá para ver. Sim. Então, aqui é um espaço muito pequeno. Vocês estão vendo? Aqui ficaria o piloto e aqui já tem a parte da frente. Então, aqui o que acontecia? Como o espaço era muito pequeno, às vezes, dependendo da ação que estava sendo, muitas pessoas morriam, né? Muitos pilotos morreram em função dessa infraestrutura. Então, para vocês entenderem como surgiu a ergonomia. Então, foi com o objetivo de compatibilizar melhor a estrutura física dos pilotos e os aviões. Então, sobretudo envolvendo incompatibilidades entre aviões de combate e seus pilotos, geradoras de um número significativo de acidentes e a consequente perda dessas máquinas bélicas. Estudaram especialmente os cockpits daqueles aviões, de modo a torná-los mais confortáveis, seguros e eficientes. Então, para vocês entenderem aí como é que, né, de onde vem a ergonomia. E aí, como eu falei para vocês, a ergonomia, ela trabalha numa perspectiva dual de objetivo. Em uma direção, ela encontra-se o ser humano como alvo da ação ergonômica, e, nesse sentido, essa ação é orientada pela busca de preservação de sua integridade como indivíduo e de seu desenvolvimento pessoal e profissional, mantendo efetivo comprometimento com seu bem-estar, sua saúde em todas as dimensões, física, cognitiva e afetiva, e a sua valorização. E, do outro lado, a ergonomia também vai buscar atender o objetivo, né, voltado mais para as organizações, para o resultado de suas operações, entrando em cena seu desempenho em termos de produção, produtividade, qualidade técnica, eficiência e resultados financeiros consequentes. Então, alguma semelhança aí com o papel do profissional de POT? Então, a gente, dentro da nossa atuação, também tem essa perspectiva dual. O tempo inteiro, né, nesse impasse entre os interesses da organização e os interesses do trabalhador. O que muitos, a gente já discutiu isso em disciplinas passadas,
o que gera, às vezes, uma perspectiva equivocada até da atuação do profissional de pod. Que, não, ele só fica do lado do gestor, ele só fica do lado do dono da empresa. Ou então, não, ele é assistencial, né? Tem um caráter assistencialista e fica mais do lado de sindicato. Então, para vocês verem um absurdo da falta de conhecimento sobre a nossa atuação. Mas é só para recapitular essas discussões que a gente já vem tendo com relação à perspectiva da atuação do profissional de pod também. Mas eu acho que já caiu por terra agora, né? Vocês já entenderam. Não é possível que a gente esteja em tópicos 2 e ainda vocês tenham uma visão dessa, né, restrita do profissional de pod. Espero que não, hein? Então, aqui, gente, o campo de aplicação da ergonomia, ele pode ser vinculado a 3 campos específicos, tá? Mas, claro, a gente não trabalha eles de forma limitada ou restrita, eles se interrelacionam. Então, a gente pode atuar dentro das intervenções em mais de um desses campos, tá? Então, a ergonomia, nesse caso de aplicação, ela é dividida em 3. Ergonomia física, onde o foco é direcionado para as características da anatomia, antropometria, fisiologia e biomecânica do ser humano e sua relação com a atividade física. Ergonomia cognitiva. O alvo é constituído pelos processos mentais, percepção de memória, raciocínio e respostas motoras, e por seus impactos nas interações entre seres humanos e outros componentes de um sistema. E ergonomia organizacional. O interesse nesse campo recai sobre a otimização dos sistemas sociotécnicos, incluindo a estrutura organizacional, as regras e os processos de trabalho. Então, aqui de maneira mais específica. A ergonomia física, ela vai trabalhar, por exemplo, na intervenção, analisando a postura durante o trabalho que vocês relataram, manuseio dos materiais, a presença de movimentos repetitivos, os possíveis distúrbios musculoesqueléticos que podem surgir com a atividade, a projeção das estações de trabalho, a segurança e saúde do funcionário ao desempenhar a função. Então, aqui sim, está mais vinculado a uma característica ou um componente físico. Então, aqui que vocês citaram, a Bianca até descreveu, então, a posição, de maneira a utilizar, por exemplo, uma cadeira que seja ajustável, que possa ali atender as características físicas de diferentes trabalhadores, né? Porque se a gente está buscando um equipamento ou uma infraestrutura de trabalho que seja adequada às características físicas daquele trabalhador, é impossível você comprar um maquinário para cada trabalhador. E quando ele mudar, né, o que eu vou fazer com aquele prejuízo? Então, por isso que hoje as organizações investem, na verdade, em maquinários cada vez mais adaptáveis, que aí você consegue adaptar ali a altura, ao tamanho, a largura, né, a posição de diferentes trabalhadores. Então, essa área da ergonomia tem o objetivo de analisar as medidas do corpo para, por fim, dimensionar os equipamentos, máquinas e ferramentas de trabalho, de acordo com a anatomia humana. Assim, os equipamentos utilizados pelos trabalhadores são adequados às suas capacidades fisiológicas e psicológicas. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de fato que há uma análise dessa postura e há uma adequação, né, tanto do ponto de vista do maquinário, da posição do trabalhador, que é um resultado, por exemplo, de uma intervenção ergonômica, tá? Ergonomia operacional ou organizacional. Ela vai atuar o quê? Nos processos de comunicação interna da empresa, nas atividades executadas em grupo, em projetos participativos realizados dentro da companhia, no trabalho cooperativo, na organização em rede, na cultura organizacional, na estrutura temporal das operações e na qualidade da gestão. Em outras palavras, a ergonomia operacional se propõe a orientar mudanças na liderança e apontar melhorias na gestão. Então, aqui a gente vê um objetivo mais ligado ao aspecto mais global da minha organização. Pensando em intervenção lá nos 3 níveis, aqui eu teria uma intervenção no nível macro-organizacional, onde eu trabalho com liderança, com modelo de gestão, com processos de trabalho, então, que atinge a organização como um todo. E a ergonomia cognitiva, tá? Se propõe a avaliar e intervir em questões que possam afetar o nível mental dos funcionários, de modo a reduzir o estresse provocado no ambiente de trabalho.
Então, nessas áreas são avaliados raciocínio, resposta motora, percepção, memória. O propósito da ergonomia cognitiva é avaliar a resposta seguinte tópico: carga mental que o trabalho exige, os processos de tomada de decisão, o desempenho específico em determinados setores, a interação do indivíduo com as máquinas, a confiabilidade humana, o estresse proveniente das rotinas de trabalho, a formação da concepção de pessoa-sistema e o treinamento relacionado aos projetos que envolvem pessoas e sistemas de trabalho. Deu para entender, gente, qual é a perspectiva de cada uma desse campo de aplicação da ergonomia? Vocês estão vendo que uma proposta, depois de feito um diagnóstico que a gente vai ver. É impossível você trabalhar só uma dessas áreas, desses campos. Não, na verdade, se eu tenho uma carga mental, um trabalho que exige muito a minha concentração, muito a minha memória, eu posso, também necessitar de uma infraestrutura diferenciada em termos de ergonomia, uma análise da ergonomia física. Então, eu preciso de adaptação, de, por exemplo, uma tela de proteção para o meu computador, para amenizar aquele tempo que eu tenho analisando muitos cálculos, uma parte financeira, contável. Então, na verdade, esses campos de aplicação, eles se interrelacionam. Então, eu não faço uma intervenção focada para uma área específica dessas. Tudo bem, gente? Sim, tudo bem. Então, uma preocupação muito grande da ergonomia, gente, é humanizar o trabalho e recolocar o ser humano no centro das preocupações de gestores organizacionais, Então, aqui, como eu falei para vocês, é uma preocupação sempre, não só da ergonomia, quanto da psicologia organizacional e do trabalho, atender, aos dois objetivos, tanto do ponto de vista do indivíduo, do trabalhador, mas também da organização como um todo. E aqui, um dos princípios norteadores da ergonomia é humanizar o trabalho e recolocar o ser humano como centro, das suas preocupações, das suas intervenções, de maneira que esse trabalhador ele tenha condições físicas, psicológicas, para desenvolver bem o seu trabalho, por exemplo. Então, o ambiente, dentro da perspectiva da ergonomia, é composto por 3 dimensões. As condições de trabalho, que são caracterizadas pela infraestrutura, apoio institucional e as práticas administrativas. Os elementos que a integram são o ambiente físico, os instrumentos, os equipamentos, a matéria-prima, as informações, os suprimentos e as políticas de gestão de pessoal. Então, como eu falei para vocês, a ergonomia, na verdade, ela se preocupa numa relação que é entre o indivíduo, esse processo de trabalho e esse ambiente de trabalho. Então, aqui eu estou caracterizando para vocês um desses 3 elementos. As relações socioprofissionais, caracterizadas pelas relações hierárquicas, interações coletivas com membros da equipe, de outros grupos de trabalho, e relações externas com consumidores, fornecedores e outros representantes institucionais. Então, quando a gente chama ambiente, vocês estão vendo que não só é um ambiente físico, mas é um ambiente de forma mais global, é um ambiente que é resultado da infraestrutura, dessas condições de trabalho, mas também da interação com chefia, com a interação com outros colegas de trabalho, com outras unidades, com clientes, com fornecedores. Então, é um ambiente que é muito mais amplo do que um ambiente físico propriamente dito. Então, a organização do trabalho constitui-se pelos elementos prescritos que expressam as concepções e as práticas de gestão de pessoas e do trabalho. Por exemplo, a natureza das tarefas, as regras formais e informais, e o ritmo e a produtividade esperados. Então, vocês estão vendo que esse ambiente ele é composto por vários elementos, que vão muito além do que esse ambiente físico estrutural. Então, o que vai impactar ali na maneira como eu trabalho, na maneira como eu produzo, na minha produtividade, vai muito além do que só o maquinário que eu tenho, mas como eu interajo com os meus colegas, como a gente trabalha em equipe, quais são as políticas e práticas de gestão de pessoas, quais são essas regras formais e informais, isso tudo vai acabar impactando no meu trabalho propriamente dito. Então, se eu tenho, por exemplo, uma organização que ela não é muito organizada, onde eu não tenho padrões de execução do meu trabalho muito claros, eu posso fazer de qualquer jeito, isso pode impactar
na minha qualidade de vida, no meu bem-estar. Se eu não tenho infraestrutura adequada para o desenvolvimento das minhas atividades, isso pode impactar na minha qualidade de vida, pode gerar adoecimento. Se eu tenho relações ali inadequadas, né, tóxicas, que hoje que todo mundo está falando, interações ruins com gestores, com colegas, com clientes, consumidores, então, no final, isso pode impactar diretamente na execução do meu trabalho. Então, para vocês terem uma ideia da amplitude desse ambiente que é analisado do ponto de vista da ergonomia. Então, aqui, eu tenho, de maneira mais global, né, meu Deus, já é 1h50. Então, eu vou passar mais, isso aqui é só um resumo, né, que é apresentado lá no capítulo que eu compartilhei com vocês, do que seria um exemplo de condições de trabalho, né, ferramentas, sinalização, objetos materiais, essas relações socioprofissionais, colegas, né, chefias, que eu já falei para vocês, usuários, e com relação a esse ambiente da organização do trabalho, metas, qualidade, quantidade, missão, ofícios, né, procedimentos, métodos de trabalho bem descritos. Então, só para vocês terem uma ideia do que contém nesse ambiente do ponto de vista da ergonomia. Para uma compreensão melhor dessa relação existente entre sujeito, contexto, ambiente, né, na verdade, contexto, ambiente é uma coisa só da atividade, torna-se importante a identificação dos chamados eventos críticos. Esses eventos críticos, gente, seriam situações, eventos que rompem com o fluxo normal de atividade de trabalho, erros, falhas tecnológicas, panes, entre outros. Então, é o que acontece, às vezes, por exemplo, a gente está fazendo o nosso trabalho, e aí, de repente, a nossa cadeira quebra, né? E aí eu fico durante um bom tempo ali trabalhando numa cadeira que está com problema sério, que eu tenho que ficar me desviando, ou eu tive que colocar ela em cima de um tijolo para poder adequar. Então, são situações, eventos que podem acontecer, mas você acaba desenvolvendo, continuando a execução da sua atividade dentro daquelas condições, mesmo diante daqueles problemas, tá? Então, a análise do contexto das situações reais de trabalho permite conhecer o que está na origem dos indicadores críticos diversos, erros, retrabalhos, perda de produtividade ou de qualidade, absenteísmo, acidente, adoecimento, problemas com o cliente. Por que é importante a gente fazer essa análise? Porque imagina que o meu trabalhador aí, depois que teve esse problema com a cadeira dele, ele começou a se afastar, que ele estava com muita dor na coluna, ou ele acabou caindo e se machucando. Então, se eu não tenho uma análise muito específica desse contexto de trabalho, eu vou acabar não tendo clareza sobre o que acometeu aquele trabalhador. Então, não, eu posso dizer que é preguiça, eu posso dizer que é qualquer coisa, mas é porque eu não faço uma análise desse contexto de trabalho. Então, se eu tivesse clareza, uma equipe preocupada em analisar esses ambientes de trabalho, eu ia saber que, na verdade, aquele afastamento do trabalho ele é resultado de um maquinário ou de um contexto inadequado de trabalho. Então, por isso que é importante você identificar todas essas possibilidades, né, de ocorrência de eventos críticos de maneira a retardar ou de não acontecer um acidente, um adoecimento ou mesmo uma falta no trabalho. As atividades de trabalho realizadas em determinado contexto produtivo requerem e exigem do que trabalham esforços e competências, né? E o que a gente chama aqui, esses esforços e competências, de custo humano do trabalho. Então, dependendo da atividade que a gente executa, o custo humano é maior ou menor, né? Eu tenho aqui, por exemplo, dentro desse custo humano do trabalho, eu posso dividi-lo em físico, cognitivo e afetivo. Eu tenho atividades, por exemplo, que exigem uma carga física muito maior, ou outras um esforço cognitivo muito maior, e outras um esforço afetivo muito grande. Então, do ponto de vista físico, né, eu tenho atividades ou trabalhos que exigem dos seus trabalhadores esforço corporal, dispêndio fisiológico e biomecânico, por exemplo. Cognitivo, esforço cognitivo, dispêndio mental, resolução de problemas e aprendizagens necessárias à realização das tarefas. Por outro lado, eu tenho atividades e trabalhos que exigem do seu trabalhador um custo humano afetivo muito grande, que é o dispêndio emocional, reações afetivas, sentimentos e estado de humor exigidos ou gerados em função da atividade de trabalho. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Então, aqui a gente tem exemplos de 3 atividades que exigem esforço físico do seu trabalhador,
Então, você vê pessoas carregando muito peso, né? Então, pessoas que lidam em situações insalubres, né? Então, você tem aqui, de fato, um custo humano voltado para o esforço físico muito grande. Algumas atividades, elas exigem esforço cognitivo muito grande, né? Concentração ali, né? Então, aqui a gente tem pilotos, a gente tem pesquisadores, a gente tem cientistas que, de fato, exigem nas suas atividades, são exigidos com esforço cognitivo muito grande. E do ponto de vista afetivo, eu trouxe aqui 2 exemplos, né, do ponto de vista de trabalhadores, por exemplo, da UTI. Imagina o esforço afetivo e do próprio psicólogo clínico, principalmente, ou mesmo quem trabalha como a Leandra, o Jairo, lidando com crianças com algum tipo de diagnóstico. Profissionais que trabalham com essas áreas são exigidos muito do ponto de vista afetivo. Você lida ali diariamente com angústias dos outros no contexto clínico, ou mesmo com as dificuldades dos pais, ou mesmo da criança, interagir com outras pessoas, sofrer bullying algumas vezes, ser alvo, né, de ações que geram sofrimento para essa criança. E na UTI, hoje, no contexto mais do que atual, a todo tempo, esses profissionais perdem pessoas. Então, imaginem o desgaste, o esforço afetivo que eles têm que ter para desenvolver suas atividades. Então, a gente já viu aí, quem acompanha um pouco sobre esse contexto da pandemia, né, dessas perdas, muitos trabalhadores da área da saúde sofrendo, relatando mesmo o sofrimento deles, de tantas perdas que eles têm acompanhado. Tudo bem, gente, até aqui? Estão conseguindo acompanhar? Sim, professora. Então, as contradições e as exigências presentes no ambiente podem obstaculizar ou mesmo desafiar a inteligência dos trabalhadores. Diante disso, os trabalhadores criam estratégias de mediação individual e coletiva, novos saberes, macetes, e desenvolvem habilidades diversas. Essas estratégias são modos de pensar, sentir e de agir dos trabalhadores diante de um contexto de produção específico. Então, aqui, essas estratégias, né, novas formas de executar o trabalho, de sentir, de agir diante daquele contexto de trabalho, visam a manutenção da saúde do trabalhador, mas podem tornar-se ineficazes quando não permitem mais responder às exigências do contexto de trabalho, podendo, com isso, levar, por exemplo, ao adoecimento ou acidente de trabalho. Então, aqui a gente vê, então, imagina que eu não tenho a melhor condição do mundo, eu não tenho a melhor ferramenta do mundo para trabalhar, ou eu não tenho a melhor condição em termos de organização para se trabalhar, mas eu vou dando aquele jeito, né, eu vou me adequando, eu vou me esquivando, e acaba que eu consigo, mantenho a minha atividade. Só que isso, num contexto de médio e longo prazo, pode acabar gerando um acidente de trabalho, por exemplo. Então, se eu não tenho a melhor estrutura, eu vou trabalhando dentro daquele jeito, mas em algum dia, por algum motivo, eu posso me acidentar, né? Eu posso desenvolver alguma doença ocupacional em função daquele contexto. Que eu fui perdurando, mas eu fui dando, né, um macete, eu fui dando o meu jeitinho, acabou que aquela situação se manteve. Então, dentro desse ponto de vista, entender como é que funciona especificamente a atuação do psicólogo organizacional e do trabalho. Então, a gente viu aí vários aspectos que estão ligados à ergonomia, que sim, a todo momento a gente vê a inserção do psicólogo, trabalhando, por exemplo, dentro de programas voltados à qualidade de vida no trabalho. Então, pensando lá nas áreas de atuação do psicólogo, né, como é que a gente vai atender ou vai desenvolver estudos ergonômicos? Dentro do ponto de vista da qualidade de vida, da segurança do trabalho, do bem-estar desse trabalhador, que é o foco nosso aqui hoje. Né? Então, a gente sabe, várias organizações, privadas ou públicas, têm a sua área, né, dentro da área de gestão de pessoas, de qualidade de vida. Não, então, é dentro dessa sub-área de atuação que a gente pode desenvolver intervenções voltadas aos estudos ergonômicos ou à própria ergonomia. A noção de qualidade de vida na atualidade é de natureza preventiva e encontra-se em sintonia com a proposta da ergonomia da atividade. Nesse sentido, o foco principal é a remoção dos problemas que contribuem para gerar um mal-estar no trabalho, atuando nas 3 dimensões já descritas, nas condições, na organização do trabalho e nas relações socioprofissionais. Então, a gente pode trabalhar por meio de programas, intervenções voltadas à qualidade de vida no trabalho,
ou dentro das condições físicas, ou dentro desses processos de trabalho, ou mesmo dentro das relações que são estabelecidas, que podem gerar, em médio e longo prazo, adoecimento, ou até curto prazo, dependendo da complexidade. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos da UFPA de programas, né, de ações que são feitas voltadas para a qualidade de vida. Então, tem aqui, alguns de vocês já devem ter visto, tinha ginástica laboral. Claro, tudo está suspenso agora, né? Mas tem a parte da dança, tinha dança de salão, tinham jogos, né, música. Então, você via algumas pessoas indo nas unidades para tocar. Então, isso tudo era dentro do programa de qualidade de vida. Tinha acho que era um grupo de música de servidores da UFPA também. Então, várias ações que são voltadas à qualidade de vida. Então, a qualidade de vida, as ações nessa área envolvem duas perspectivas interdependentes, a ótica das organizações e a ótica dos sujeitos. Então, dentro da ótica das organizações, ela é preceito de gestão organizacional, que se expressa por um conjunto de normas, diretrizes e práticas no âmbito das condições da organização e das relações socioprofissionais de trabalho, que visam a promoção do bem-estar individual e coletivo, do desenvolvimento pessoal dos trabalhadores e do exercício da cidadania organizacional nos ambientes de trabalho. Na ótica dos sujeitos, ela se expressa por meio das representações globais que eles constroem sobre o contexto de produção, no qual estão inseridos, indicando o predomínio de vivências de bem-estar no trabalho, de reconhecimento institucional e coletivo, de possibilidade de crescimento profissional e de respeito às características individuais. A promoção da qualidade de vida no trabalho implica, para a ergonomia da atividade, transformar os contextos produtivos na busca contínua e conjunta do bem-estar das pessoas e da eficiência e eficácia dos processos de trabalho. Para isso, cabe uma atuação direta sobre o que está na origem dos indicadores críticos e dos aspectos do trabalho que estão levando a problemas organizacionais e ou relacionais diversos, ou mesmo ao adoecimento e ao sofrimento dos trabalhadores. Então, diante desse cenário, gente, todo, né, que se desenvolve a análise ergonômica do trabalho, que é a atuação propriamente dita desse trabalhador, que vai atingir todos aqueles objetivos, né, que é compreender o trabalho para transformá-lo ou estudar a mediação indivíduo-trabalho-ambiente, que é aquela relação tríade que eu falei para vocês. Então, a análise ergonômica do trabalho deve viabilizar o levantamento de um diagnóstico de situações práticas ou críticas de trabalho e a consequente proposição de recomendações que contribuem para que essa transformação concretize-se. Então, tem vários métodos, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, que podem, né, pelos quais podem ser realizada essa análise ergonômica do trabalho. Então, consiste na observação de uma diversidade de fatores e suas interações em situações de trabalho, assumindo essas interações como geradoras de um problema, de tal forma que hipóteses sejam formuladas, aceitas ou rejeitadas ao longo da análise. A análise da atividade não pode se restringir apenas a um procedimento de verificação de hipóteses, mas deve manter uma abertura à observação e à investigação dos elementos úteis ao aprofundamento e à compreensão da atividade, ou seja, o que a condiciona e quais são suas consequências. Então, na análise ergonômica do trabalho, gente, toda essa observação, essa investigação vai ser feita de fatores, né, que estão interagindo aqui naquele ambiente físico, seja do ponto de vista mais organizacional, de relações, de liderança, de processos de trabalho, como aquele trabalho está sendo executado, ou mesmo da infraestrutura que está dando suporte para a execução daquele trabalho. Então, algumas organizações podem chegar, por exemplo, com a demanda, não, gente, eu estou tendo índice de absenteísmo muito grande, ou muitos dos meus trabalhadores estão sendo afastados porque eles estão adoecendo. Eles estão, por exemplo, tendo muito problema de coluna. Então, é uma demanda que poderia chegar com vocês. E aí vocês poderiam pensar, mas o que eu vou fazer diante dessa demanda? Que tipo de intervenção eu poderia fazer? E aí, é um cenário que se justifica, por exemplo, uma análise ergonômica do trabalho, que é quando vocês vão em loco observar como aquele trabalho está sendo executado, né, as relações que estão envolvidas, qual é o procedimento que está sendo estabelecido internamente para a execução daquele trabalho. Eles estão utilizando equipamentos de proteção individual, eles estão tendo o apoio ou o aparato físico necessário para a execução desse trabalho.
Então, esse é o diagnóstico que vai ser uma das primeiras etapas para a condução da análise ergonômica do trabalho. E aí, quais seriam essas consequências negativas, né, dessa análise da atividade? Dores lombares, dores nas mãos, nos antebraços, fadiga auditiva, olhos irritados e vermelhos ou visão turva e estresse. Então, você pode ter acesso, dentro de uma demanda, às consequências desse ambiente que está inadequado de trabalho. Então, a partir da análise ou do conhecimento dessas consequências que vocês vão realizar um diagnóstico ou análise ergonômica do trabalho. Então, o método de análise ergonômica, ele pode ser desenvolvido do ponto de vista de 5 traços, tá? O ponto de origem, que é uma situação problema, como a relatada anteriormente, um problema, um afastamento, adoecimento dos meus trabalhadores, eles estão com os olhos muito vermelhos, eles estão com algum tipo de, vocês tiveram acesso a alguma consequência, e a demanda pode partir de um ou mais interlocutores direto ou indiretamente envolvidos ou afetados por determinado contexto de trabalho. Isso é uma motivação inicial para uma análise ergonômica do trabalho, tá? Segundo traço, né, segundo elemento, participação efetiva, voluntária e abrangente das pessoas envolvidas no processo sobre análise. Por que que isso é importante, gente? Porque eu tenho que ter clareza da percepção de quem executa aquele trabalho. Então, não é o psicólogo organizacional que está chegando para desenvolver, não, ele tem que conversar com as pessoas que executam aquele trabalho, para saber o que está afetando, o que está incomodando, o que está inadequado, para poder, de fato, subsidiar essa análise ergonômica do trabalho. Então, não é o psicólogo que vem e pergunta, não, eu tenho que ter acesso ou a participação efetiva desses trabalhadores que executam essa atividade. A indispensabilidade de acesso à informação, que se deve dar em termos de acesso a documentos relativos ao processo de trabalho, aos espaços nos quais ele é realizado e às pessoas, tanto as que trabalham como as que interagem com elas em função daquele trabalho. Então, eu tenho que ter o maior volume possível de informações e acesso ao maior número de pessoas envolvidas naquele processo de trabalho. Então, aqui, a variabilidade interindividual e entre diferentes ambientes são consideradas e julgadas relevantes. Então, aqui eu até trouxe um exemplo de uma análise, no próprio capítulo ele coloca, que, por exemplo, no contexto da aviação, mais uma vez, vocês podem observar que não há muita variabilidade intra-individual. Por que lá interindividual? Desculpa, entre as pessoas. Por quê? Porque, na verdade, você tem que ter meio que um padrão físico. Eu não estou falando de cor, de gênero, de nada, gente, mas eu não posso ter, por exemplo, aquele ambiente físico que está específico aqui, ó. Lembra aquela aeromoça onde eles ficam, ou o comissário de bordo, onde eles ficam dando as orientações? É um espaço micro que eles têm que trabalhar. Então, acontece que, de forma voluntária ou involuntária, mas acaba que as pessoas que trabalham dentro da aviação ou fazem a seleção, né, ali no concurso da aviação, eles acabam selecionando, tem pouca variabilidade. Por quê? Porque há um contexto de trabalho muito específico, onde eu tenho pouco espaço. E nem todo mundo tem, nem todas as variações físicas, elas podem ser contempladas. Então, nesse caso específico da análise ergonômica do trabalho, eu tenho que estimular cada vez mais essa variabilidade, para que eu consiga estruturar aquele ambiente de trabalho para a maior variedade possível de pessoas que vão trabalhar ou executar aquela tarefa. E não só para um perfil específico, uma mulher bonita, alta, magra, cabelo... Não. Eu tenho que ter uma variabilidade. A focalização da atividade de trabalho, que possibilita ao analista transitar da aparência à essência da problemática em foco. Então, aqui, para vocês entenderem que aspectos a gente precisa levar em consideração na hora de executar, de conduzir uma análise ergonômica do trabalho. Deu para entender, gente, esses elementos norteadores aqui, que a gente vai ter que trabalhar depois? Sim. 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 Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Então, de forma prática, uma análise, uma aplicação de uma intervenção em ergonomia do trabalho, ela pode ser composta, claro que você tem métodos diferentes, mas aqui eu vou dar uma geral, tá? Que é compartilhada por muitos profissionais que trabalham nessa área. Então, ela vai ser composta por 5 fases.
análise da demanda, ou apresentação da demanda pelo cliente, por exemplo, análise do funcionamento da instituição, análise do processo técnico e das tarefas, análise da atividade e o diagnóstico. Então, aqui, eu teria o quê? A primeira fase lá, a formulação da demanda. É quando há uma delimitação e análise da situação-problema. Seja porque você observou, né, teve acesso a alguma consequência, ou mesmo porque um cliente ofereceu para você solicitou determinada intervenção. Por isso, há necessidade de uma análise ergonômica do trabalho. A segunda etapa envolve a análise do funcionamento da instituição, que deve ser orientada pela demanda. Claro, eu tenho que todos os meus processos, todas as minhas etapas, ela deve ter como objetivo atender ou compreender a demanda. Orientada pela demanda e guiada pela necessidade de se elaborar um pré-diagnóstico, características da produção, indicadores de eficácia, perfil de funcionários, clientes e usuários. A terceira etapa seria a análise do processo técnico e das tarefas que visam permitir melhor compreensão do que se observa e do trabalho prescrito, que se espera ser realizado. Então, o prescrito, gente, é o que está determinado, né, que tem método. Ele pode ser um pouco diferente do que é executado na prática. Então, por isso que é importante você ter uma visão mais dos processos que são delimitados, dos procedimentos que são prescritos, mas também da maneira como os trabalhadores realizam essas tarefas. Análise da atividade, que é central, pois é na sua atividade e por meio dela que se concretizam os efeitos das condições de execução do trabalho. Então, eu preciso fazer uma análise, de fato, da atividade que está sendo desenvolvida para entender, né, como ela está, que condições de execução do trabalho estão sendo oferecidas para aquele trabalhador. E o que pode estar impactando também por exemplo, na falta ou na ausência na presença, no caso, como consequência negativa, no absenteísmo, na falta daquele trabalhador, no adoecimento dele, ou mesmo na baixa produtividade daquele trabalhador. Última fase, elaboração de diagnóstico que seja útil, o que significa permitir uma melhor compreensão das dificuldades encontradas e a identificação dos pontos nos quais se deve atuar para promover a transformação das situações de trabalho. Então, diante dessas análises anteriores, eu tenho um diagnóstico, que a partir desse diagnóstico eu vou sugerir, de fato, soluções, ações que deverão ser tomadas de maneira a melhorar, né, transformar aquela situação de trabalho. Então, que é a última etapa, mas ela é uma consequência, né? A partir do diagnóstico, eu não vou só levantar, né, o que pode estar interferindo na produtividade dos meus trabalhadores, no resultado dos meus trabalhadores, mas também propor intervenções ou modificações, algum plano de ação para melhorar ou modificar aquela situação de trabalho. Então, aqui eu tenho só uma consolidação mesmo dessas etapas, vou passar. Aqui eu quis trazer para vocês, gente, diferentes métodos que são compartilhados, que são utilizados para se realizar uma análise ergonômica do trabalho. Tem o que é chamado de PDCA, antigo PDCA, significa Plan, Do, Study and Action, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um plano, na verdade, é um método de estabelecer planos de ação, né? Você não tem uma análise efetiva desse ambiente de trabalho, na forma como a atividade é desenvolvida, mas você pode estabelecer, a partir do diagnóstico, um plano de ação, né? Qual é o meu planejamento? Né? Identificação das demandas. O que vai ser executado a partir da análise das demandas? Quais serão as ações, né, que é o estudo? E a ação propriamente dita, como é que vão ser implantadas essas ações? Então, eu faço planejamento, eu executo, depois eu faço uma definição dessas etapas que serão executadas e eu implemento propriamente dito. Então, é muito usado para gerenciamento de processos, de sistemas, também na resolução de problemas críticos. Tem esse aqui também, que é o Jobs Training Index, ou Índice de Esforço. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, esse aqui é PDCA. É esse aqui, tá? Não sei se vocês já viram, mas é muito utilizado dentro da área de gestão, né? Então, é uma estrutura, um plano de ação que é executado com várias etapas e você vai estabelecendo cada uma das etapas, né? O que eu estou planejando? O que eu vou fazer? Identificação do problema, análise do fenômeno, análise do processo. Então, o que vai ser executado? Quais serão as etapas que eu vou cumprir para atingir o meu objetivo? Então, é uma ferramenta, tá? Na administração, eles falam muito sobre isso.
essa índice de esforço, Job Strain Index, onde é isso? Isso aqui, ó. Também vocês estão vendo, é um formulário mais padrão, mas aqui está mais voltado para a execução da atividade propriamente dita, tá? Então, como essa atividade está sendo executada, qual é o índice de esforço, né? Qual é o tempo gasto, então a posição que está sendo executada, isso tudo vai gerar um índice, tá? Que aí aqui ele vai resultar, se aquele trabalho ele pode ser problemático, né, para a saúde, entendeu? Aí ele gera um diagnóstico. A outra é essa RULA, que também é uma ferramenta, mas ela é mais voltada para análise postural, que é isso aqui, ó, tá vendo? Então, para cada atividade, você vai ali, para cada trabalhador, você vai fazer essa análise. Então, da maneira como, uma análise da postura na execução daquele trabalho. Então, qual é a posição que ele fica, né? Ele fica inclinado, ele não fica. Então, isso tudo vai gerar um índice depois, que pode gerar, né, uma avaliação negativa, por exemplo, da postura que está sendo executada aquele trabalho. Então, aqui vocês estão vendo que é uma análise mais do ponto mais ergonômica mesmo, mais da postura na hora de executar a tarefa. Aquele de plano de ação, ele é mais de maneira global, mais para intervenção propriamente do que vai ser para eu fazer uma estrutura, né, um planejamento. Aqui não, eu já estou fazendo uma análise da tarefa propriamente dita. E esse ovácuo aqui, que também, mais uma vez, está voltado para a postura, para a identificação da postura, aqui isso vai gerar um índice de risco, né, dependendo da postura a qual eu trabalho, ela pode se tornar mais ou menos prejudicial para a saúde do meu trabalhador, gerar mais ou menos riscos. E aqui uma outra também, não sei se vocês já ouviram falar, que também é uma ferramenta para estabelecer um plano de ação após o diagnóstico da análise ergonômica, que é o 5W2H. Também é muito utilizado dentro da área de gestão, lá na administração, por exemplo, a gente trabalhava isso. Então, aqui, o 5W é what, why, who, how much, não, when e where, né, que são os 5 Ws. E aí, 2H é o how e o how much. Então, eu vou trabalhar, a partir do meu diagnóstico, o que eu vou fazer? Por que eu vou fazer isso, né? Quem vai ser a equipe responsável? Qual vai ser o custo? Né? Como? Por quais atividades? Dentro de qual prazo? Né? Onde? Vai ser localizado na organização ou numa unidade propriamente dita? Né? Voltada para um departamento propriamente dito. Então, é uma maneira de eu estruturar ou fazer um plano de ação para a execução do meu após o meu diagnóstico. E aí, gente, de maneira mais específica, né, para o nosso contexto de trabalho, vocês até relataram alguns desses. Então, a partir do estudo ergonômico, uma postura, dessa postura ergonômica, análise da tarefa, você acaba tendo o desenvolvimento de vários equipamentos para melhorar a qualidade de vida desse trabalhador. Então, eu estou mostrando aqui para vocês, especialmente para quem trabalha muito com computador, no nosso caso. Então, você tem aqui, do lado esquerdo da tela, você tem cadeiras ajustáveis, né, que você tem ali uma maior adequação para a condição de trabalho ou para as características físicas desse trabalhador. Então, hoje as organizações estão investindo muito nesse tipo de equipamento, né, porque aí vai se adequar a qualquer trabalhador que vá para aquele posto de trabalho, né, apoio de pé, apoio aqui para o braço, né, aqui para o pulso, para evitar o desenvolvimento de LER, por exemplo, e ajuste da altura do computador, porque aí para evitar também que você fique numa estrutura inadequada de trabalho. E aí, qual é o contexto? Né? Veio uma bomba para cima de todo mundo, que foi o contexto do coronavírus. E aí, todos esses elementos foi meio deixado de lado, né? Porque a gente passou de um dia para o outro ter que trabalhar em casa. E todo aquele aparato tecnológico de infraestrutura voltado à nossa qualidade de vida no trabalho também ficou no nosso ambiente de trabalho, né, Evelyn? Saudade daquela cadeira do GESCOM, saudade do né, para o pé. Exatamente, do suporte, do apoio do pé, e a gente teve que se colocar numa situação mesmo bem diferente, né, porque a gente não tem toda a infraestrutura. E como a gente viu em tópicos 1, a legislação, o decreto que estabeleceu o trabalho remoto, né, de forma preferencial, durante muito tempo da pandemia, de forma
impositiva mesmo, então ninguém podia ir para o ambiente de trabalho, mas agora, de forma ainda ficou mais flexível. Mas ainda assim, né, a gente teve que se adaptar e a gente não tem a mesma infraestrutura, e as organizações não precisam oferecer essa infraestrutura. Então, você veio para o trabalho remoto, você veio trabalhar em casa, mas as organizações, de acordo com a legislação, elas não são obrigadas a fornecer essa infraestrutura. E aí você tem que dar conta com o que você tem em casa. Né? E aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês, real, né? Onde o Romariz, por exemplo, tem trabalhado na mesa de jantar. Essa semana ele estava em cima do teclado, que todo mundo achou bonito, o fundo, que era a parte de trás de casa. E aí, então, é uma condição que também não se tem. E eu, né, hoje mesmo, então eu fico junto com a Clara, ou trabalhando algumas vezes já com videoconferência, dando aula, orientando, no puff, sem apoio para as costas, né? Então, uma situação que a gente viu muito longe do que a gente vem conversando durante toda a aula. E aí, eu queria saber, né? E aí, como vocês hoje estão dentro da sala, assistindo essa aula? A gente falou muito em condições de trabalho, em infraestrutura adequada. Aí eu queria saber, quais são as condições de assistir essa aula hoje, que vocês estão em sala? Então, por isso que eu pedi para todos se organizarem, ficarem bonitos, em condições adequadas de aparecer, que eu queria saber como nós estamos, né? Porque tem uma infraestrutura, a gente pensa em apoio de braço, apoio de costas, e, na real, como estamos? Evelyn, você está assistindo... Eu estava com o pé na mesa, mas eu tirei, já que você falou que era para mostrar, me ajeitei. Eu estava com o pé no guarda-roupa, olha, Evelyn. Minha coluna até gritou, gente. O estudo ergonômico agora foi por água abaixo, né? Eu quero que é péssimo. Vai, Evelyn, mostra aí, tá com apoio. Eu estava andando, porque eu fiquei muito tempo sentada, e eu já estava com dor, e aí eu saí andando, por isso que eu estava sem câmera. Eu fiquei andando para ver se melhorava a dor nas pernas, porque a minha perna é muito curta, como algumas pessoas já sabem. E aí, essa cadeira não é adaptável, Evelyn? A minha cadeira não é adaptada ao meu tamanho, porque ou eu fico mais para o chão e a mesa fica muito em cima, não dá, entendeu? Não dá. Então vai ficar ruim de qualquer jeito. E aí não tem nada para apoiar o meu pé, senão eu vou ter que botar o pé em cima de alguma coisa e vai quebrar. Aí eu tenho que ficar toda de perninha, igual criança, sentada no chão. Então, péssimo. Péssimas condições de trabalho. Vamos lá, Renan, hoje você vai mostrar também, você está na cozinha? Na cozinha, não? Estão me ouvindo? Dá para ouvir? Sim. Não, eu estou num quarto aqui atrás. Não é um quarto meu, mas é o mais confortável para ficar o computador. Eu estou usando o celular de câmera, então vai dar para movimentar aqui. Eu vou explicar onde Tá, mostra aí. Ó, antes, eu usava uma cadeira um pouco mais confortável, só que como ela quebrou, eu estou com essa aqui de bala. É muito condição real de trabalho. Aí, ó, a minha cadeira velha... Dura! Ela quebrou aqui, ó. A costa Marcela dela. até saiu. Meu Deus! Quebrou. Arriou. Muito Mas, bom. ó, eu tenho um apoio de pé aqui, ó. Ó, o que é? Meu banquinhozinho aqui. Muito bem. Muito bom. Muito bem. Eu tenho uma mesa de computador aqui, normal, né? Então, é meio confortável, tá tranquilo. Muito bom. Meio confortável. Amanda, e aí, Amanda? Mostre suas condições de trabalho. Bom, eu estou usando uma cadeira que é mais ou menos confortável, né? Não sei se dá para vocês verem. Não dá para... Eu estou usando o computador, vou tentar abaixar um pouquinho. Sim. Aí eu uso uma almofada para ficar mais confortável nas costas. Aí eu tenho o mesmo problema da Evelyn, que eu tô no meu quarto, né? Aí tem uma mesa aqui com um computador, né? Aí eu coloco o notebook que estou usando aqui. Aí só que a mesa, às vezes, eu tenho que aumentar muito a cadeira, só que meu pé não alcança muito o chão, fica desconfortável, eu tenho que colocar no pé da cadeira, fica meio ruim, né? Aí tem esse probleminha. Muito bom.
Jairo, você fugiu, Jairo? Você não quer reclamar na frente da sua colega de trabalho, Jairo? Pode reclamar. Eu vou bater uma foto e mandar lá no grupo. A gente quer agora, Jairo, é ao vivo, é assim, real. É porque eu não consigo mandar, eu não consigo tirar o computador daqui para mostrar. Mas descreva o seu ambiente. Então, vai, descreva. Enquanto você bate uma foto, você descreve. Eu pedi pro meu pai colocar uma tábua aqui para o computador ficar da altura do meu rosto. Isso é real. Ficar assim, no notebook. Aí fica aqui embaixo porque tem uma mesinha, então fica na altura do meu cotovelo sempre, o teclado e o mouse. O mouse eu uso para movimentar ele um caderno antigo de psicologia. E aí nessa própria mesinha tem um descanso de pé, é uma tabuazinha assim que eu posso colocar o pé. A minha cadeira é de madeira, como dá para perceber, não sei se dá para enxergar nessa cadeira de madeira. Aí eu coloco 2 almofadas, uma embaixo e uma nas minhas costas, porque senão fica muito duro. E aí fica doendo minha costa. Eu amo. Muito bom. Essas são as minhas condições. Muito bem. Beatriz vai mostrar, Beatriz. Cadê a Beatriz? Oi, professor. Eu posso até mostrar, mas é porque é no meu quarto, então, tipo, a cadeira é uma cadeira antiga de mesa, cadeira de madeira, que dói, não tem nenhum tipo de mobilidade. A mesa que eu estudo, ela é pequenininha, ela tem um monte de coisa, quase não tem espaço no meu notebook, na verdade. E ela fica bem do lado do meu guarda-roupa. Era aí que eu tava apoiada, minha perna tava apoiada. Porque essa mesinha, ela tem um compartimento embaixo, e a minha perna... Eu não consigo ficar com a perna lá embaixo. Então, eu sempre sento de lado. Eu fico de lado. Aí, eu deixo a minha perna apoiada no ar. Em cima. Assim, bem no ar, assim. A coluna, assim, fazendo Da melhor. Eu vou compartilhar. Peraí, o Jairo mandou, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar Peraí. Não sei se eu vou conseguir colocar a foto do Jairo para vocês verem. Ai. Muita coisa para administrar aqui. Acho que eu não consigo, gente. Peraí. Professor apanhando 1000 anos. Olha, ainda saí na foto. Ainda saí na foto. Bora ver se dá certo. Cadê? Jairo, eu amei a tua estrutura. Viram? Pois é, eu acho que ele adaptou até bem, assim. Vocês têm que pedir ajuda pro pai do... Ele disse que ele... Não tá viu? Não deu pra ver, não deu pra ver. Eu vi no grupo. Eu vi porque eu abri no grupo. Eu vi no grupo também. E aí? Já? Conseguiram ver? Não. Calma, tá carregando. Calma. Agora foi. Eu achei maravilhoso. Tem até aquele negócio para botar um mouse. Eu achei incrível. Parabéns. Muito bem. Bora, Leandra, hoje você não vai ficar de fora. Mostra aí as coisas de trabalho. Então, aqui eu tô numa mesinha, até ok pro meu tamanho. A cadeira também não tá tão ruim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ela tem um estofadinho, tanto na parte do assento quanto nas costas. Fica bem de frente para a janela do meu quarto, então tem uma boa iluminação. Aí, quando tá muito forte a luz, tipo, de manhã bate bem de frente aqui, eu fecho um pouquinho para ir ajustando a luz para ficar adequada. Então, assim, não tá tão desconfortável. Muito bom. Mas eu acho que o calor, tipo, comparando com o ambiente de trabalho, lá tem um ar-condicionado, aqui eu tenho um ventilador, mas, por exemplo, para não ficar com o barulho no microfone, eu deixo desligado. Tadinha, eu acho que essa seria a grande diferença, assim. E também agora tá tendo uma obra aqui no meu prédio, o barulho de maquita cortando lajota, isso incomoda bastante. Condições inadequadas, ruídos, vida nova. E aí, seu Osés, me mostre seu ambiente de trabalho.
Opa, olá. Dá para me ouvir, me ver de boa? Sim. Deixa eu mostrar aqui. Sim. Como é que vira para lá? Aqui. Ó, aqui é o meu computador. Aí o meu quarto ele é um pouquinho escuro, então para eu conseguir aparecer bem para vocês me verem, eu tenho um tablet bem aqui e outro foco de luz bem ali. Oh, meu Aí Deus. vocês não reparem que tem outras coisas aqui. Teclado. Aí aqui fica o teclado e tal. Essa é a minha cadeira onde eu fico e um ventilador atrás. E essas são basicamente as minhas condições de trabalho. Muito bem. Saudade do Mirante, né, meu filho? Depois a gente valoriza, gente. Mas vocês estão bem. A gente perde que a gente valoriza. Eu imaginava, hein? Estão melhor do que eu imaginava. Vamos lá, Felipe. A minha situação ela é bem triste. Porque eu fico, na verdade, sentado aqui na minha cama. Meu Deus! Sentado na minha cama, com uma mesinha bem de frente. Na verdade, eu tenho uma cadeira que ela fica na minha frente, só que eu fico aqui porque aqui eu tenho o melhor setup de fundo. Aqui tá meus livros, tudo mais, meus brinquedos de criança. Eu pensando no layout do fundo. Frustrada porque eu não tenho a minha flor, né? Porque todo mundo chique das visões na videoconferência tem uma orquídea de fundo, mas eu não tenho nada para colocar orquídea. O Romariz até comprou minha orquídea, mas não tem onde colocar. É só botar uma tela verde, professora. O seu setup é de professor que tem filho. Nunca apareceu suas filhas aí, não? Pelado, abrir a porta. Ainda bem que ninguém pagou nudes, nenhuma, porque o Thiago lá, de repente, o Dandan, né, veio o Dandan pelado, Thiago da minha aula, pelo amor de Deus. A melhor participação é a do cachorro. O cachorro chega do nada, aí ele para assim, gente, peraí, rapidinho, e vai ver o cachorro. Essa é a melhor participação. Ele tá mordendo meu pé, né? É isso, é a vida normal. O Felipe não tem nem apoio de costas, aí é meio complicado mesmo, Felipe. Sem apoio das costas, Henrique, vamos lá, Henrique. Abra sua câmera e mostre suas condições de trabalho, meu querido. Oi. Tá no trabalho? Exatamente. Aí tem um pouquinho, né? Tá ruim. Não tô te ouvindo. Alô? Alô? Oi, Henrique, tá ruim, tá travando. Eu vi uma cadeira azul. Bate uma foto, Henrique, eu compartilho. Quer bater uma foto? Mas eu acho que tá no celular, né? Bora, Igor, enquanto o Henrique organiza. O meu problema também é quanto à altura, né? Já no meu caso, a minha altura é um pouco grande. Deixa eu ligar a câmera aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Então, primeiro eu comprei o suporte para o notebook e depois eu tive que comprar um suporte para o suporte do notebook para ele ficar altinho assim. Aí ficou minhas coisinhas aqui em cima, mas nada muito demais não. E a cadeira? A cadeira eu parcelei! Eu me dei esse presente, velho. Essa aí, ela foi sofrida. Muito bem. Sofia, você vai nos dar o ar da sua graça? Sofia. Oi, Sofia. Tudo bem, Sofia? Tudo. Mostre suas condições de trabalho, Sofia. Eu estou usando o notebook, então eu vou descrever. Como eu estou usando a câmera dele. A cadeira eu dei uma investida, então ela é uma cadeira de escritório que eu consigo regular a altura, tudo certinho, que antes eu ficava com uma dor horrível aqui. O notebook... Isso já foi na pandemia, Sofia? Já investiu na pandemia? Foi.
Foi, porque eu passei a usar mais aqui em casa, então eu precisava de mais conforto. O notebook eu uso ele também com suporte para regular a altura. Eu uso uma escrivaninha também, que dá para eu colocar mais coisas. O mouse também é um mouse normal, sem fio. Eu uso um touchpad mesmo. A única coisa que está faltando, eu quero um teclado separado para ficar melhor para digitar, para evitar dor no pulso. Muito bem, Sofia. Lana, você vai poder abrir? Oi, professora, posso sim. Oi. Eu tô no Note. Acho que eu abri, não sei se eu tô aparecendo. A câmera dele não é muito boa. E eu fico no meu quarto, porque é onde é mais privado. No resto da casa é barulho. Mesmo aqui agora eu tô ouvindo o barulho da cozinha, o pessoal batendo prato aqui. Então aqui é o local mais ok. E eu fico, como não tem uma mesa no meu quarto, apesar de estar nos meus planos para estudar, eu fico sentada na minha cama, na parede lilás. E aí tem tipo uma manta que fica aqui na minha costa para ficar confortável. Só que além da manta, às vezes dói, eu tenho um negócio que eu chamo de encosto, que é isso aqui. É isso aqui, que ele fica assim, mas ele também pode ficar assim. É o triângulo, né? Uhum. Eita. Ficou ruim. Brenda, mostre suas condições enquanto a Lana volta. Oi, professor. Oi. Eita, tá uma chuva aí, né? Tá chovendo aqui. E aí, me mostre, me diga. Agora eu tô... Deixa eu mudar aqui. Ai, meu Deus, não sei. Agora eu tô em cima da cama, porque meu celular descarregou, e aí eu tive que vir pra cá, mas eu tenho uma mesa. Eu não sei mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu tenho essa mesinha e essa cadeira que dá pra regular, mas normalmente eu assisto as aulas no estágio, a gente tem uma estrutura melhor. Agora tá doendo pra ver a minha costa. Do meu quarto. Muito bem. A Lana caiu. Laís, você está no trabalho, né, Laís? Então aí deve ser melhor do que em casa, né? Laís está no trabalho. Bianca. Eu tô na mesa da cozinha, numa cadeira de quarto. Eu não tenho um quarto, eu compartilho quarto com a vovó, então eu não tenho um cantinho assim de estudo, mas é isso. Pelo menos o cachorrinho fica aqui do meu lado. E fica barulho aí, não? É, tipo, o meu lugar é onde não tem ninguém. Se não tiver ninguém, eu vou pra lá. Onde não tem ninguém, eu tô indo. Muito bom. Estação de trabalho itinerante. Muito bom. Exatamente. Muito itinerante. Marcelo. Tentar mostrar aqui. O Henrique, não foi Deixa eu ver, a foto do Henrique. O Marcelo estava falando no chat. Ah, é? O que Isso. Ele e a Laís falaram no chat. Eu não vou ouvir nada no microfone. Não tem problema, Marcelo, só mostra e aí depois coloca no chat. Isso. Estamos vendo uma cadeira de madeira. Tem encosto? Tem apoio embaixo? Ah, tá. Muito bem, todos vendo. Muito bom. Muito obrigada, Marcelo. Eu só vejo uns controles de videogame nas mesas de vocês. Então, pronto, gente. Todo mundo falou, né? A Laís, eu acho que ela tá... Eu trabalho lá, não sei se ela vai conseguir. A Laís mandou no chat, professora. Ah, foi? Eu posso ler o que ela mandou. Peraí. A Laís falou, ela tá no computador sem câmera e sem microfone. Ela falou que tá numa mesa até bacana, porém a cadeira é dura e desconfortável, mas é do tamanho dela. Aí ela falou que pelo menos a sala é refrigerada, então calor ela não tá passando. Muito bem. A coluna pode até doer, mas eu senti o calor, tá tudo certo. Antes a coluna do que o calor, né?
São as prioridades, né? Então tá tudo bem para ela. E Marcelo tá falando que ele fica curvado o tempo inteiro. Então, gente, essa brincadeira final era só para mostrar o quanto que, apesar da gente ter toda uma literatura por trás, né, voltada, estimulando que uma das áreas da nossa atuação é voltado para a qualidade de vida e bem-estar dos trabalhadores, ainda assim, nem sempre a gente consegue estar, né, num ambiente ideal de trabalho. Especialmente agora, né, numa situação totalmente excepcional como a que a gente está vivendo. Né, até no trabalho, os gestores, eles se preocupam em adaptar ou melhorar as condições de trabalho para evitar o adoecimento, né, como vocês relataram aqui. A gente está falando de 1 ano, né, mas a gente trabalha por 35 anos, 40 anos, hoje em dia, sabe Deus quando a gente vai parar de trabalhar. Então, imagina você exposto a uma situação inadequada durante muitos anos. O Felipe, por exemplo, trabalhando sem encosto para as costas, né? Vocês mesmo relataram dor nas costas. Então, isso, a médio e longo prazo, pode se constituir enquanto uma limitação física, sim. Né? Então, é importante a gente ter essa clareza. Claro, eu quis trazer para a situação atual, porque apesar da gente ter descrito hoje na aula o quanto é importante uma análise ergonômica do trabalho, né, adaptar a infraestrutura física, organizacional, às condições, né, físicas e psicológicas dos nossos trabalhadores, num contexto excepcional, a gente também se adequa, né, dá um jeitinho aí, como a gente sempre faz, para continuar sendo produtivo, para continuar acompanhando as aulas no contexto de vocês, tá? Mas era mais para dar uma brincadeira e dar uma descontraída aí nesse ambiente virtual. Beleza? Gente, alguma dúvida, algum comentário sobre a aula de hoje, sobre os assuntos que a gente conversou? Não? Muito bem, eu vou compartilhar. Na verdade, eu tenho, professora. Diga, Renan, diga. Eu estava lembrando, a senhora comentou do exemplo da UFPA, né? Sim. Da ginástica laboral, e realmente, de vez em quando, eles estavam por lá, fazendo atividade de música, alongamento, etc. Sim. Num desses dias em que eles fizeram um dos mais completos, junto a isso, foi uma equipe lá e fez aqueles mapas de risco. Sim. Isso entra também nesse estudo da ergonomia, eles mostravam quais eram as salas que tinham mais risco ergonômico, mais risco de acidente, risco biológico, enfim, essas coisas. Exatamente. Então, lembra que a gente falou lá dos incidentes, dos elementos críticos, dos fatores críticos? Então, uma das possibilidades que pode ser, ou de forma preventiva, você faz uma análise desse ambiente, com o objetivo de identificar esses riscos, por exemplo, né? Porque isso aí é importante, Renan, de maneira bem objetiva, até para, por exemplo, gerar uma adicional de insalubridade, periculosidade, dependendo da atividade que eu desenvolvo, né? Então, eu tenho que ter essa análise dessas condições de trabalho, que eu estou falando de um adicional, de uma remuneração a mais para aquele trabalhador, mas também para evitar esses danos. Então, eu tenho que ter clareza dentro da minha organização quais são as atividades ou as unidades, os ambientes que são mais favoráveis ou menos favoráveis a acidentes. Aí você tem, por exemplo, eles fazem uma marcação, não sei se eles fizeram lá, mas, por exemplo, ver os fios que ficam, às vezes, pelo meio do caminho. Aí eles fazem uma identificação, fazem um lacre, colocam aquela fita preta e amarela, para deixar aqueles fios todos juntos do chão, para evitar que a gente tropece. Porque, às vezes, essas coisas que a gente vai dando jeitinho, lembra que eu comentei na aula, mas isso, em médio e longo prazo, isso pode se constituir um problema. Um dia você esqueceu, tropeçou, caiu e quebrou o braço. Pronto, foi isso. É porque ninguém tinha feito uma análise dos riscos potenciais daquele ambiente de trabalho. Então, vocês já devem ter visto algumas cenas assim. Então, é isso, vai mapeando todas as unidades para ver se ali, eu estou exposto, por exemplo, a ruído naquela unidade. Como vocês falaram aí, a aluna falou, não, aqui eu estou ouvindo barulho, não sei o quê. Então, você está sujeito a riscos, né, auditivos. Claro, a gente está falando num ambiente de casa, né, que não é um risco, por exemplo, daqueles maquinários que podem acometer mesmo a saúde auditiva dos trabalhadores, mas às vezes está exposto a determinado agente químico, então isso tudo tem que ser mapeado de maneira a você controlar aquele ambiente, a exposição, por exemplo, eu não vou colocar o Renan naquela unidade, porque o Renan, por exemplo, tem um problema de saúde, tem um problema pulmonar, eu não vou expor
o Renan aquele ambiente. Equipamento de proteção individual eu tenho que fornecer, né? Então, essas ações que a gente precisa fazer para poder dar conta, né, de tudo isso, no final das contas, né? Por isso são os resultados, são os desdobramentos da análise ergonômica do trabalho. Alguma dúvida mais, gente? Algum comentário? Podem ficar à vontade. Não? Professora, eu só queria falar uma coisa rapidinho. Pode falar, Evelyn? Pode falar. Não, você estava dizendo que eu não tinha dúvida. Ah, tá. Não, é porque me pareceu que, tipo, o estudo ergométrico está presente em tudo, por exemplo, quando a gente faz uma pesquisa de clima organizacional, da satisfação e tudo mais. Então, indiretamente, a gente está trabalhando na área da psicologia organizacional, a gente já está fazendo um estudo ergométrico de alguma forma. Ergonômico. Justamente pela aplicação, isso, ergonômico. Justamente pela aplicação que a senhora mostrou lá dos 3 campos. Exatamente. É isso mesmo. Porque foge da parte necessariamente física e mecânica, né? Que aí já não seria necessariamente nossa competência. Fazer uma análise da anatomia, da adequação do equipamento, as características. Não, essa não é uma competência nossa. Mas outros elementos mais subjetivos organizacionais, sim, podem impactar na execução da tarefa daquele trabalhador. Isso é competência do psicólogo organizacional. Como é que ele vai observar ou analisar esse contexto? Pode ser por meio de diagnóstico organizacional, pesquisa de clima, né, analisar aspectos da cultura, e aí sim a gente vê mais diretamente a visão, a atuação do psicólogo organizacional dentro da análise ergonômica do trabalho. Muito bem. É isso mesmo. Muito bem, gente. Então, eu vou parar aqui a gravação, tá?